Ao amanhecer, Jesus chegou à cidade portuária de Djibouti, onde o mar azul profundo encontrava as terras áridas do chifre da África. Os ventos quentes sopravam entre as construções antigas e os mercados cheios de especiarias. Homens e mulheres caminhavam entre barcos pesqueiros e mercadores, enquanto o chamado para a oração ecoava pelos minaretes. Quando perceberam sua presença, o povo se aproximou, curioso. Entre eles estavam pescadores, comerciantes, líderes tribais e jovens estudantes. Eles tinham muitas perguntas em seus corações sobre o futuro de sua terra, sobre as dificuldades que enfrentavam, sobre o que Deus desejava deles. Jesus, de pé diante do porto, olhou para eles e disse: Filhos de Djibouti, ouvistes o vento que sopra do mar? Ele vem de longe, trazendo notícias de terras distantes. Assim também é a voz do Pai, que nunca deixou de chamar-vos. Hoje, ele vos convida a ouvir e a voltar para os caminhos da verdade. Os anciãos assentiram, pois sabiam que seu povo já havia passado por tempos difíceis. Djibouti era uma terra de encontros, uma ponte entre nações, um cruzamento de culturas e interesses. Mas também era um lugar de desafios, de desigualdade e de lutas silenciosas. Um jovem vestindo roupas simples se adiantou e perguntou: Senhor, somos um povo pequeno, mas nossa terra é importante. Muitos vêm aqui apenas para explorar nossas riquezas e caminhos. Como podemos encontrar nosso verdadeiro lugar no mundo? Jesus sorriu e respondeu: Pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. O valor de uma nação não está em sua extensão ou riqueza, mas na justiça com que vive e na verdade que proclama. Pois eu vos digo, se andardes na luz, sereis como um farol à beira do mar, guiando os navegantes para um porto seguro. O povo começou a murmurar entre si. O que Jesus queria dizer? Ele continuou: Djibouti, vós estáis no encontro de muitos caminhos, mas não vos esqueçais de qual é o caminho verdadeiro. Pois há aqueles que vêm para tirar, mas há também aqueles que vêm para receber e repartir. Sereis uma nação que dá vida ou uma que apenas sobrevive? Essa escolha está diante de vós. As palavras de Jesus começavam a despertar algo no coração do povo. Eles sabiam que Djibouti estava em uma posição estratégica, mas nem sempre haviam sido tratados com justiça pelos poderosos. Os olhos de Jesus então se voltaram para os trabalhadores que carregavam mercadorias no porto. Ele sabia que muitos deles se sentiam esquecidos, apenas engrenagens em um sistema que beneficiava outros. Vós que trabalhais sob o sol escaldante, crede que vosso esforço não é em vão. O Pai vê cada gota de suor e cada oração silenciosa. A justiça dele não falha, e os que andam em integridade serão exaltados. O silêncio tomou conta do local. Todos sentiam que estavam diante de um momento único. Mas Jesus ainda tinha muito a dizer sobre as dificuldades que enfrentavam, sobre os desafios de sua nação e sobre o chamado divino para serem luz no meio das nações. O sol já estava alto no céu quando um dos anciãos da cidade se aproximou de Jesus. Seu rosto era marcado pelo tempo e sua voz carregava a sabedoria de muitas gerações. Senhor, ouvimos tuas palavras e sabemos que são verdadeiras, mas nossa terra sofre. Somos um país pequeno, e muitos nos veem apenas como um ponto de passagem. As grandes nações nos usam para seus próprios interesses. Como podemos manter nossa identidade e nosso povo seguro? Jesus olhou para ele com ternura e respondeu: O homem que constrói sua casa sobre a areia verá sua morada desmoronar com a tempestade. Mas aquele que edifica sobre a rocha permanecerá firme. Djibouti, sobre que fundamentos tens edificado tua casa? Se for sobre alianças instáveis e riquezas passageiras, tua segurança não durará. Mas se teu povo se voltar para Deus e buscar justiça, ninguém poderá derrubar-vos. Os mais jovens que trabalhavam nos portos e mercados ouviram com atenção. Muitos deles sonhavam com um futuro melhor, mas sentiam que oportunidades verdadeiras escapavam de suas mãos. Um jovem com roupas gastas pelo trabalho árduo se adiantou e perguntou: Senhor, os ricos fazem negócios, os governantes tomam decisões, mas nós que somos pequenos, o que podemos fazer? Nossas vozes não são ouvidas e nossa luta é ignorada. Como podemos fazer diferença? Jesus se aproximou dele e disse: Lembra-te de Davi, que era apenas um pastor antes de ser rei. Lembra-te dos profetas, que eram perseguidos antes de serem ouvidos. A força de um povo não está apenas nos que governam, mas nos que escolhem viver com retidão. Se cada homem e mulher neste lugar decidir agir com justiça, então Djibouti será forte, e nenhuma força estrangeira poderá apagar sua luz. Os comerciantes,
Pescadores e líderes da comunidade começaram a olhar uns para os outros. Muitos haviam sentido que sua terra estava sendo usada por outros países, explorada por interesses externos, mas nunca pensaram que a mudança poderia começar com eles mesmos. Uma mulher que vendia especiarias no mercado perguntou: Senhor, falas de justiça, mas como podemos encontrar paz quando há divisão entre nós, entre tribos, entre ricos e pobres, entre os que têm e os que nada possuem? Jesus olhou para ela e disse: A casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Se quereis paz, começai com o perdão. Se quereis justiça, sede justos uns com os outros. Pois de que adianta desejar que os governantes sejam corretos, se dentro de vossos lares há engano e desunião? Limpai primeiro o interior do copo, e então ele estará puro. O mercado, que antes estava cheio de vozes e barulho, ficou em silêncio. Cada pessoa ali sentia o peso das palavras de Jesus. Não era apenas sobre governantes e nações poderosas, era sobre cada um deles. Mas Jesus ainda não havia terminado. Ele sabia que Djibouti enfrentava mais do que desafios econômicos e políticos. Havia uma batalha espiritual sendo travada, e ele precisava alertá-los sobre isso. O vento quente soprou do deserto, levantando pequenas nuvens de poeira entre as ruas de Djibouti. O povo continuava ao redor de Jesus, absorvendo cada palavra. Mas havia algo mais profundo que ele precisava revelar: o desafio invisível, a luta espiritual que assolava a nação. Um dos líderes religiosos da cidade, vestindo roupas tradicionais, se aproximou e disse: Mestre, fala sobre justiça e perdão, mas nossa terra está cheia de crenças antigas e influências estrangeiras. Muitos buscam a verdade, mas estão confusos. Há aqueles que seguem os caminhos dos antepassados, outros que se voltam para riquezas e poder. Como saber qual é o verdadeiro caminho? Jesus olhou para ele com compaixão e respondeu: Há muitos caminhos diante dos homens, mas apenas um leva à vida. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vos deixeis enganar por aqueles que prometem riqueza sem justiça ou poder sem amor. O verdadeiro reino não é deste mundo, mas está dentro de vós, quando seguis a voz do Pai. Os ouvintes se entreolharam. Muitos haviam crescido sob diferentes tradições e ensinamentos. Alguns acreditavam na força de seus ancestrais, outros buscavam prosperidade nos negócios, enquanto alguns se sentiam perdidos, sem saber no que acreditar. Um jovem estudante, que aprendia sobre política e economia, se manifestou: Mas, Senhor, o mundo está mudando. As grandes nações falam sobre progresso, tecnologia, poder. Como podemos crescer como nação se nos apegarmos a ensinamentos antigos? Jesus se aproximou dele e respondeu: O progresso sem verdade é como um barco sem leme. Ele pode se mover, mas não tem direção. De que adianta uma cidade cheia de ouro se seu povo está vazio? Se uma nação deseja crescer, deve primeiro fortalecer seu coração. E o coração de um povo está em sua fé, sua justiça e seu amor ao próximo. Se buscais progresso sem Deus, tereis apenas um edifício de areia que cairá com os ventos da adversidade. Os olhos do jovem se encheram de reflexão. Ele nunca tinha pensado assim. Então, uma voz mais velha ecoou entre a multidão. Era um comerciante que havia viajado por muitos países, vendo diferentes culturas e formas de governo. Mestre, ouvimos tuas palavras. Mas e os poderes deste mundo? Os governantes, os impérios, aqueles que controlam as rotas comerciais e os exércitos? Como pode um povo pequeno como Djibouti se proteger diante de forças tão grandes? Jesus olhou para ele e depois para toda a multidão. Seu olhar era firme, mas cheio de paz. Não temais os impérios dos homens, pois eles vêm e vão. Os poderosos deste mundo acreditam que governam a terra, mas o Pai é quem determina os tempos e as nações. Djibouti, se permaneceres firme na verdade, ninguém poderá apagar tua luz. Pois não é pelo tamanho de vossa terra ou pela força de vossos aliados que vencereis, mas pela mão do Deus vivo, que sustenta aqueles que andam em justiça. A multidão começou a murmurar entre si. As palavras de Jesus não eram como as dos reis ou dos governantes. Eram palavras de um reino maior, um reino eterno. Mas ainda havia aqueles que duvidavam. Alguns tinham medo de mudar. Outros não queriam abrir mão das vantagens que tinham no sistema atual. Jesus sabia que o coração do homem era difícil de transformar, mas ele ainda tinha um último chamado a fazer. A brisa do mar ficou mais forte, como se toda a criação estivesse prestes a testemunhar a última e mais profunda verdade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado.
A multidão ao redor de Jesus estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Mas havia algo no ar, uma expectativa, um peso espiritual. Um homem idoso, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou: Mestre, ouvimos tuas palavras e sentimos que são verdadeiras. Mas há aqueles que não querem mudança, que preferem a corrupção, a exploração, o poder. Como podemos lutar contra isso? Jesus se aproximou dele e com um olhar profundo respondeu: A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Assim será com aqueles que escolhem a verdade. O mal existe e continuará a agir, mas ele não pode permanecer onde há luz. Se quereis transformar Djibouti, começai por vós mesmos. Que cada um viva com integridade, que cada um cuide de seu irmão, que cada um escolha o caminho do bem. Pois uma chama pode acender 1000 tochas, e uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. As palavras de Jesus cortaram os corações. A mudança não viria de cima para baixo, mas de dentro para fora. De cada casa, de cada família, de cada decisão correta feita no dia a dia. Uma criança correu até Jesus e segurou sua mão. Seus olhos brilhavam de esperança. Senhor, podemos ser um povo bom? Podemos ser uma terra de paz? Jesus sorriu e disse: Sim, pequenina, pois bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E se Djibouti escolher ser uma nação de paz, de justiça e de fé, então será um farol para muitas nações. Pois Deus honra aqueles que o honram, e ele erguerá esta terra para que brilhe entre os povos. As pessoas começaram a murmurar entre si, emocionadas. Algo estava mudando. Não no governo, não nas estruturas políticas, mas no coração do povo. Jesus então ergueu suas mãos e declarou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois hoje a salvação veio a esta terra. Escolhei a quem servireis, os caminhos dos homens ou os caminhos do Pai. Pois eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O sol desapareceu no horizonte. Djibouti nunca mais seria a mesma. Josué 24:15. Se, porém, não vos agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo reforça o chamado de Djibouti decidir seu caminho, continuar nos sistemas do mundo ou escolher seguir a Deus.